O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Eu vou começar este episódio por vos falar do Mindful Brunch, porque o Mindful Brunch vem-nos trocar as voltas todas. Então, como vocês sabem, o Mindful Bites sai a cada 15 dias, ou seja, sairia hoje, dia 25, que presumo que seja o dia que vocês estão a ouvir este episódio, e voltaria a sair do dia 9. Mas acontece que nós vamos levar este espaço, este safe space, ao vivo. É verdade, vai haver episódio do podcast ao vivo. E não com uma convidada, não com duas, mas sim com 16. Vai ser incrível. Eu estou a preparar tudo com muito amor e carinho e muitas surpresas. Felizmente que conto com parceiros que acreditaram muito nesta ideia, que é diferente, que surgiu na minha vida, como tudo aquilo que surge na minha vida ou que tem surgido na minha vida profissional de uma forma muito espontânea, mas na verdade acho que veio no momento certo, na altura certa, e vamos comer um brunch. Portanto, o Mindful Brunch é um match perfeito entre Girls Talks e um bom brunch de conforto, no qual a que tem só as melhores panquecas, e vocês sabem, conhecem-me, que eu sou exigente com as panquecas. Ele tem o melhor tudo, sabem? Olha, não tem como escolher. Não, isto é bom, isto é menos bom. Não, tudo é bom, tudo é muito bom. Portanto, é algo que me entusiasma muito e obviamente que eu vou partilhar tudo com vocês. Portanto, aguardem episódio para a próxima semana, com tudo aquilo que eu também vou partilhando nas minhas redes sociais. A ideia deste episódio surgiu, na verdade, numa última consulta que eu tive com uma das minhas meninas. Ela já foi à vida dela, como eu costumo dizer, já vai voar sozinha, já tem uma boa relação com a alimentação, uma boa relação com o seu corpo e com a sua imagem corporal. A alimentação já não é um tabu, digamos assim, é um motivo de ansiedade. E ao fazendo a retrospectiva do acompanhamento e de tudo, ela disse-me que sempre teve uma boa relação com a alimentação, mas que houve um episódio que foi particularmente gatilho, ou um dos gatilhos, nesta má relação com a alimentação e com o corpo, que foi quando ela foi a uma consulta no centro de saúde e pesou-se naquelas balanças super retrógradas, aquelas que ainda têm o... como é que aquilo se chama? Aquele pendurelho, aquela coisa que se tem que andar de um lado para o outro. Pronto. Aquilo, como eu costumo dizer, é a balança de pesar animais. Eu odeio pesar-me naquilo, aquilo é super desatualizado e acho que já estava na hora de atualizar essas balanças do centro de saúde, porque, aquilo está para além dos homens das cavernas, por amor de Deus. Mas pronto, ela pesou-se e penso que ela tinha dito que o peso que a balança lhe dava era 62, 63 quilos e que a enfermeira lhe disse que ela não estava com o peso ideal, que o peso ideal dela seria 55 quilos. E aquilo fez-lhe imensa confusão, porque ela ficou ansiosa a pensar que estava, segundo os parâmetros do IMC, do Índice de Massa Corporal, estava com excesso de peso e aquilo deu-lhe alguma ansiedade e ela começou a tentar fazer dietas extremamente restritivas e ela disse-me que chegou a passar por períodos de tempo em que passava fome e sentia que para chegar àquele peso ideal só conseguiria fazê-lo se passasse fome e isso não é sustentável. E por isso mesmo, hoje eu quero-vos perguntar o que é que vocês acham que é o peso ideal. Existe um peso ideal e que peso é esse? E este episódio é assim um convite à reflexão e não há crítica. Obviamente que, na minha opinião, vocês já imaginam qual é, que não existe um peso ideal, mas se também já te disseram que tens que ter um peso ideal, ou se acreditas que existe um peso ideal, que se tu atingires tudo na tua vida vai ficar muito melhor, então assiste a este episódio até ao fim, porque eu acho que vais gostar de ouvir. Eu acredito que a ideia de peso ideal não tenha nascido connosco, certo que nos primeiros 3 anos de vida há aquela questão das curvas de percentil das crianças, em que se vê o peso para a altura do bebê, certo? Mas a ideia de peso ideal não nasceu connosco, tal como a ideia de uma alimentação perfeita não tenha nascido connosco, mas foi-nos incutida ao longo da vida, foi-nos incutida aos poucos por comentários de familiares, agora principalmente por redes sociais,
que transmite muita ideia de perfeccionismo em tudo, até no número da balança, que tenha sido transmitido através de fotos, de revistas, de mídias, de consultas médicas e principalmente, e eu já falei aqui no outro episódio do podcast, de tamanhos de roupa. E na verdade fomos crescendo com aquela ideia de peso ideal, daquele número mágico na balança. Eu vou-vos ser sincera, eu durante muito tempo fez-me muita confusão atingir ali os 60 na balança, porque acreditava, precisamente tal como a enfermeira lhe disse, que o meu peso ideal era um 55. E tinha que ser 55. E houve uma altura, que foi na altura da bulimia, que eu achava que o meu peso ideal seria os 50. E se eu passasse dos 50, já caía o carme e a trindade e já estava obesa. Vejam só a distorção e a dismorfia corporal que eu tinha. Mas já não estava no meu índice de massa corporal ideal para a minha altura, para a minha idade, o que seja. Porque eu via também muito nas minhas colegas, nas minhas amigas, que os 50 era o peso ideal. Lá está a comparação e a influência também não só dos familiares, mas dos amigos. E muitas vezes esta ideia de peso ideal está relacionado com uma expectativa de quando eu chegar aos 55 quilos, eu vou conseguir ser mais aceito pelos meus pares, pelos meus familiares, vou conseguir arranjar um namorado, namorada, vou conseguir ter mais amigos, vou conseguir tirar fotos mais bonitas, vou estar mais bonita. Lá está a cultura das dietas que associa a magreza à beleza, o peso à beleza. Vou conseguir arranjar o meu trabalho de sonhos, vou ser mais bem-sucedida a nível financeiro, consequentemente, vou ser mais saudável, mas o que é que nos garante que este peso, só o número da balança, nos vai fazer atingir tudo isso? Não vai, não necessariamente. Esse número e esse desejo por atingir esse número é um desejo real ou é consequência da pressão social? E para muitas pessoas, este peso ideal está muitas vezes relacionado com o índice de massa corporal, o IMC. Acredito que quem esteja aí desse lado a ouvir-me sabe perfeitamente do que é que estou a falar, já ouviu falar do IMC, e o IMC nada mais, nada menos é do que um cálculo matemático que associa o peso à altura. Só. E, com base neste cálculo matemático, peso a dividir por altura ao quadrado, as pessoas são classificadas como baixo peso, normal ponderal ou com peso normal, excesso de peso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Parece objetivo, não é? Mas não é assim tanto, porque o IMC foi criado no século XIX, vejam lá, no século XIX, por um senhor que não me interessa o nome, que nem médico era, e ele criou com o intuito de estudar as medidas populacionais e não as medidas individuais, a saúde individual, mas sim a saúde coletiva, para efeitos estatísticos. Mas mais tarde a medicina meio que se apoderou dessa fórmula para fórmula de triagem, para classificar as pessoas depois, mais tarde, que até podia ter algum efeito epidemiológico. Inicialmente, o IMC foi criado para avaliar grandes grupos populacionais e não para ser usado individualmente. E porquê é que eu não gosto de utilizar o IMC? Não ligo absolutamente nenhuma ao IMC da pessoa e nem acho que seja uma fórmula preditiva do estado de saúde de alguém. Porquê? Tem a consideração apenas o peso. E o peso o que é que diz sobre nós? Absolutamente nada. O peso e a altura, que é aquilo que esta equação nos diz, não nos distingue a massa muscular, a genética, a saúde intestinal, a saúde mental, os hábitos alimentares, a relação com a alimentação, o histórico de restrições e transtornos, o contexto hormonal. Não nos diz nada disso. Vamos imaginar um atleta, sei lá, o Cristiano Ronaldo, por exemplo. E olhando apenas para o IMC do Cristiano Ronaldo, vemos que ele tem o IMC que o classifica como obesidade grau 1. Vocês conhecem o Cristiano Ronaldo? Acham mesmo que ele tem obesidade grau 1? Claro que não. Porquê? Porque ele tem uma grande percentagem de massa muscular e uma pequeníssima percentagem de massa gorda. Mas lá está, o IMC não classifica nem nos diz nada sobre a nossa composição corporal.
E eu acho que já falei nesta questão em episódios anteriores. Penso que foi logo num terceiro episódio que eu ainda estava em casa dos meus pais a gravar sobre não somos nós que temos que caber na roupa, é a roupa que tem que caber em nós, sobre os números da roupa, que está muito relacionado, lá está, como eu disse anteriormente, a este peso ideal. Para chegarmos ao peso ideal, chegamos até ele a que custo? O que é que está por trás desse peso ideal? E o que é que muitas meninas fazem para caber nesse número ideal da balança, nesse número mágico? Normalmente é à custa de dietas extremamente restritivas, colocar em pausa a vida, principalmente a vida social, ter medo da comida, ter episódios de compensação, nomeadamente com treino ou com recurso ao vómito e outras coisas, relaxantes, por exemplo, sentir culpa ao comer, medo constante de engordar. A que custo é que se chega a esse peso ideal? Será que vale a pena o custo-benefício? E o mais irónico é que cada vez que se chega a esse peso ideal, supostamente, iria ser motivo de felicidade. Lá está, porque lá atrás eu pensava, quando eu chegar aos 50 quilos, eu vou ser mais bem aceito pelo meu grupo de amigos, pela minha família, eu vou ser mais bem sucedida, porque associamos um número à felicidade e a sucesso e a saúde, eu vou ser mais saudável. Mas será que eu sou mais saudável chegando a esse número da balança e tendo uma péssima relação com a alimentação e estando a fazer dietas extremamente restritivas e ter episódios de compensação e ter episódios de restrição, evitação e compulsão e de pôr em pausa a minha vida? Será que isso é saudável? Saúde, segundo a OMS, não é só o bem-estar físico, mas também mental e psicológico. E se a tua alimentação te tira a paz, desculpa, mas não é uma alimentação saudável. É impossível. E sabes o que é mais irónico? Que as meninas, ao chegarem a esse número ideal, esse número mágico que tanto queriam atingir na balança, com a esperança de serem mais bem-sucedidas, serem mais saudáveis, serem mais felizes, serem mais bem aceites, o que seja, não estão felizes. Não é o motivo da felicidade. Sabes porquê? Porque o problema nunca foi o peso. O problema sempre foi a relação com o corpo e a relação com a comida. E quando isso não está curado, quando essa relação não está curada, então é impossível estar feliz. Vamos imaginar que tu chegas lá, que tu chegas um dia à balança e finalmente aparece aquele valor que tu tanto andaste a lutar e tanto querias. Inicialmente é incrível, a sensação deve ser de vitória, de felicidade. E depois, no outro dia aparecem-te mais umas gramas e tu condicionas o teu valor. Ai, não vale nada, hoje não é suficiente. Tu condicionas o teu dia, já vais ter um mau dia pelo número mau que te aparece na balança. O espelho continua a ter dias maus. A ansiedade com a comida nunca esteve tão presente. E principalmente o medo de engordar é cada vez maior. E eu penso que é aí que nós começamos a perceber, se calhar não era só o peso. Se calhar não era só por causa do peso que eu estava assim. Porque lá está, muitas vezes aquilo que nós procuramos no peso é pertencer, é sentir o controlo, controlar ao máximo, é ser mais bem aceite, é a validação e é a sensação de que não, eu só sou suficiente quando atingir este peso. Mas a verdade é que não é um número que vai preencher o vazio. Não é um número que dita o teu valor. Não é, nem nunca foi, nem nunca deve ser. E foi o que aconteceu a esta menina que eu vos falei no início, que ela me disse, nem dos 59 eu conseguia passar, porque com 59 quilos, para atingir os 59, eu já estava a passar fome, eu estava a fazer dietas extremamente restritivas e não era sustentável. Então, imagina, eu não conseguia passar dos 59, quanto mais chegar aos 55. O que é que eu teria que fazer para chegar aos 55? Eu já falei isto em episódios do podcast anterior. Cada vez que nós fazemos uma dieta extremamente restritiva, o nosso cérebro encara isso como uma agressão, como uma ameaça, como se estivesse em escassez alimentar. E o que é que ele te faz? Abranda o metabolismo, aumenta os sinais de fome, que é a grelina, diminui o gasto calórico, intensifica o desejo por comida mais apelativa e mais palatável, comida rica em açúcares, em gordura, e prepara-se para armazenar mais gordura, porque lá está, o cérebro pensa assim, fogo, então eu não sei quando é que ela vai voltar a comer, deixa-me armazenar enquanto tem.
E a isto chamamos de efeito termostato ou set point, que é um intervalo de peso em que o teu corpo se sente em casa, se sente confortável. E quanto mais tentas esforçar esses números para baixo com dietas drásticas, mais ele reage tentando se proteger. Basicamente é como se estivesse a forçar uma bola para baixo d'água. Tu tens o nível da água, da piscina, e quanto mais forças, mais rapidamente ela vem à superfície. Estou a fazer entender? Basicamente é isso. Eu gosto muito de usar analogias. E é por isso que existe este efeito ioiô. Perdes peso rapidamente e depois recuperas. E muitas vezes recuperas com juros. E esta instabilidade, estas oscilações que são constantes, essas sim são prejudiciais à nossa saúde, tanto saúde metabólica como saúde emocional. Ou seja, o teu problema não está no teu corpo que não colabora, está na estratégia extremamente violenta com que tentaste atingir esse peso ideal. Então, Catarina, qual é que é o meu peso ideal? O teu peso ideal não é o peso mais leve, é aquele que tu consegues manter sustentável. É aquele que tu consegues manter movimentando o teu corpo, não na força do ódio, não por obrigação, mas porque te sabe bem. É aquele em que tu não passas o dia a pensar em comida, é aquele em que tu tens os ciclos menstruais regulares, é aquele em que tu comes com equilíbrio e sem medo, é aquele em que tu vives a tua vida com liberdade e que não deixas nenhuma área da tua vida, principalmente a tua área social, só por te restringires por comida, é aquele que tu dormes bem e que tens energia durante o dia e é essencialmente aquele que te traz paz com a alimentação. E da próxima vez que pensares que existe um peso ideal, o que é que está por detrás? Quais são as crenças que estão por trás desse peso? Acreditas que ao atingir esse peso vais ter mais valor? Vais ser mais feliz? Será que a saúde está relacionada apenas com o peso? Se o teu peso ideal é aquele que tu não consegues manter, não é um peso ideal para ti. Não faz sentido. Não existe peso ideal. Se o teu peso ideal for aquele que tu consegues manter à custa de dietas extremamente restritivas, de uma má relação com a alimentação, de uma má relação com o corpo, de fugir de comida, de ter medo de engordar e de não te trazer paz com a alimentação, não é um peso ideal. E da próxima vez que pensares neste peso ideal, questiona-te. O que é que estás à espera, ou quais são as crenças, ou quais são as motivações por trás desse número? O que é que estás à espera de atingir ao chegar a esse número? O teu valor não está ligado ao peso na balança. O que é que estás a sacrificar, seja da saúde física, seja da tua alimentação, para chegares a esse peso? Se estiveres a sacrificar alguma coisa, não é o teu peso ideal. Eu já queria trazer este tema, mas eu acho que é particularmente pertinente agora, porque já estamos a chegar ao verão. Aliás, já estamos no verão, acho que já estamos no verão. Já estamos no verão, os corpos estão mais expostos, temos mais comparação, mas a vida está para lá da balança, muito para lá da balança. O teu valor não cabe no número. A tua saúde não se mede por uma fórmula matemática do tempo do Arco da Velha de 1900 e troca ao passo, do século XIX. Século XIX é 1900, não é? Ai, perdoem. É, século XIX é 1900. Século XX. Hã? Ah, desculpem. Fez blur agora. Fez blur. Pronto, eu sou muito boa a ciências. É só isso. A biologia sou ótima, tá? Mas não peçam muito mais, tá bom? mas, mas o teu corpo merece viver em paz contigo mesma e não numa luta constante. Se este episódio te fez sentido e te fez pensar, partilha, comenta, acompanha e mais uma vez obrigada por estares desse lado. Faz cada vez mais sentido eu ter este cantinho, este safe space. Espero mesmo que tenhas gostado deste episódio. Foi um episódio um bocadinho diferente e é isso. Olha, acompanha-me. Fica atenta porque estou ansiosa para sábado e não te esqueças que o teu corpo não tem que ser perfeito, tem que ser teu e tem que ser cuidado e respeitado em dias melhores e em dias menos bons. Mas é teu, cuida dele sempre. Um beijinho grande, até ao próximo episódio, como com prazer.